Salve, salve, família, salve, salve! Aqui quem vos fala é o vosso excelentíssimo Profeta na Voz. Caramba, eu fiz com a mão ao contrário. E estamos aqui na nossa aula de hoje, a nossa segunda aula da imersão VVR. Vela a vela raiz. Aqui é vela a vela raiz. Não é vela a vela Nutella, não é chinfrim, fronfó, não. Aqui é vela a vela raiz. Mostrando para vocês na prática o que é o vela-vela e mostrando também que o simples funciona. Inclusive, uma frase que quem aqui é mais antigo já deve ter me ouvido falar várias vezes, que é: faz o simples que dá certo. Por quê? Porque isso é uma pura verdade. Inclusive, não apenas no mercado, mas obviamente que o meu foco maior é no mercado. Mas em outras áreas da vida, você fazer o simples também funciona. E lembrando mais uma vez, o simples não é fácil, o simples não é o básico. O simples é o ápice da sofisticação. É você pegar, você aprende aquilo, você pega aquilo que é mais essencial e todo o resto você elimina e mantém o essencial, mantém o simples. Então, o simples nada mais é do que você fazer algo bem feito, com excelência, certo? Então, faz o simples que dá certo. E a nossa análise, o nosso operacional, ele é extremamente simples. Exatamente por isso. Por quê? Porque eu sei que existe um monte de operacionais, um monte de análise, um monte de estratégia por aí que você olha e fala: nossa, o cara tá fazendo muito dinheiro, ou, nossa, parece sensacional. Mas você para aprender, aquilo é extremamente complexo. Às vezes é tão complexo e tão subjetivo que você não consegue nem entender realmente o que está acontecendo. Você passa horas e horas, dias e dias aprendendo para chegar na prática e você fala: não sei se isso daqui tá certo, não. Então não adianta de nada, nós precisamos ter objetividade, nós precisamos ter uma análise objetiva, uma análise simples o suficiente para não ter dúvida na hora de operar. Para eu poder sentar aqui na frente do computador e falar: olha, aqui tem uma compra, aqui tem uma venda, ponto. Não é tipo, será que aqui é compra ou é venda? Ou será que eu tenho que esperar? Ou será que eu tenho que dar duas ordens? Se passar, será que eu faço um médio, um martingale, ou como que eu faço? Você fica com dúvida, por quê? Porque é muito complexo algumas estratégias. Então, nós vamos entender exatamente o simples que funciona na nossa aula de hoje. Beleza? Mando sim. Tranquilo, mando sim. Boa noite a todos que estão entrando aí, vão se aconchegando. Beleza? Pega caneta, papel, uma aguinha e vão se aconchegando. Boa noite, Gabriel. Como é que você tá, meu querido? Saudade de você. Tempo mesmo, tempo que não te vejo. Saudade de você, cara. Como é que você tá? Tá tranquilo? Tá de boa? Espero que todo mundo esteja bem aí, família bem, certo? Então, família, basicamente. Ô, quanto tempo, Genivaldo? Boa noite, boa noite. Olha lá, maravilha, cara. Tô na paz. Hoje eu tô operando 200k doll, 200k doll de mesa. Olha lá, família, R$ 1 milhão, Gabriel tá operando. R$ 1 milhão de capital na mesa aí, ó. Um exemplo. Ô, meu querido! Ah, não, agora eu fiquei feliz. Boa noite, Sidon! Boa noite, meu querido, caro amigo. Esse é outro que é sensacional, família. Um trader, um dos melhores traders que eu já conheci na minha vida, disparadamente. Está aqui presente entre nós, o Sidon. Boa noite, meu querido. Maravilha. Mas enfim, família, muito feliz com a presença de vocês, família. Enfim, ontem nós vimos que não precisa ficar tentando adivinhar o mercado. Nós vimos que existe uma lógica, tá? O mercado ele não é aleatório. Posso ser crucificado por essa frase, mas pela minha experiência própria e por bastante conteúdo que eu consumi de traders consistentes, eu percebo que o mercado ele não é aleatório. Ele é imprevisível, sim, tá? Imprevisível o quê? Não dá para prever. Então não tem como você prever com 100% de certeza. Mesmo o trader mais lucrativo, mais consistente, ele não tem como acertar 100% das vezes, tá? Todo trader profissional sabe que o loss faz parte da equação. Ele pode ser tipo um pedaço pequeno ali da somatória de operações, mas ele existe. Então, nós sabemos que não tem como você prever totalmente o que vai acontecer no mercado, porque tudo pode acontecer. Porém, o mercado ele não é aleatório. Ah, não, ele não tem sentido, é sem pé nem cabeça. Não, ele não é aleatório, tá? E quando você entende isso, você entende que tem uma lógica no comportamento do preço, você tem que ter uma lógica no mercado, aí que vira a chavinha e você começa a perceber que você precisa de uma leitura precisa.
você precisa entender o contexto do mercado, o comportamento do mercado. Você precisa entender tudo isso, não apenas olhar, esse daqui é o padrão bebê abandonado, então eu vou comprar. Olha aqui, 2 montanhas, vou vender. Olha, 2 vale, vou comprar. Não, isso tem o seu nível de acerto? Tem. Eu não estou falando que esse tipo de análise é ruim, não. Mas eu estou falando que é uma análise que ela é limitada. Volto a dizer a mesma analogia que eu usei na aula de ontem, do qual você pega um telefone celular. Hoje em dia, um celular, ele faz ligação, ele tira foto, ele grava vídeo, ele entra na internet, ele edita. Você pode jogar videogame, você pode fazer um monte de coisa. Você pegar e operar apenas com essa análise, sem ter noção do contexto, do mercado, do comportamento, do preço, é a mesma coisa que você pegar um celular e falar: a única coisa que ele faz é ligação. Não está errado, o celular faz ligação, mas não é a única coisa que ele faz um monte de outras coisas. Você está pegando um dispositivo super avançado e limitando ele a apenas fazer uma ligação ou mandar uma mensagem. E não é assim. É a mesma coisa, essas análises elas não são ruins, mas elas são limitadas. Se você for operar apenas ela, apenas padrão de vela, é um negação barra força, Não! Novamente, não é errado, mas é limitado. Se você opera só isso, você está cego no meio ali de um tiroteio rolando, você só está ouvindo bala para cá, bala para lá e está cego, não está vendo nem de onde está vindo para você se proteger. Quando você entende isso e você começa a ver o contexto do mercado, você começa a ver o comportamento do preço, você tira essa venda e você começa a olhar, opa, tá vindo dali, opa, tá vindo dali. Você começa a ver da onde está vindo o tiro para poder se proteger. Ou até entrar na briga, né? Digamos assim. Mas normalmente é melhor se proteger, né? Nesse caso. Certo? Então, essa mesa tem que operar em qual horário? Eu vou explicar. Eu tô vendo que tem muita gente com dúvida nisso. Depois eu vou tirar um tempo para explicar melhor, tá? Sobre a mesa, então. Eu tô vendo que tem bastante gente com dúvida aí. É 23 horas, Eric. Mas eu vou me aprofundar aí para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, família, basicamente, você entende que o mercado ele tem uma lógica, ele se comporta de uma forma, ele não é aleatório, tá? Então, hoje vocês vão entender por que o preço se move, o que faz ele se mexer e por que ele se move, num grosso modo, óbvio. E vocês vão entender como vocês podem usar isso a seu favor. E te garanto, isso vai mudar a forma como você olha para o gráfico e para o mercado. Hoje vai ficar mais claro ainda o porquê tanta gente perde dinheiro enquanto outras pessoas conseguem ser consistentes, conseguem ter ganhos consistentes. Não, eu já adianto, não tem nada a ver com sorte, não tem nada a ver com um operacional milagroso, com um indicador milagroso, não. Tem a ver com você entender o gráfico, com você entender o mercado de verdade. Beleza? Então, antes de começarmos, para poder nos alinharmos aqui, que eu, principalmente, o meu foco maior hoje em dia é o mercado futuro. Eu, Profeta, eu opero mercado futuro e Forex, certo? Mercado das bolsas e o mercado internacional. É os 3 mercados que eu opero. Mercado futuro americano, mercado futuro brasileiro e o mercado de Forex. Os 3 mercados que eu opero hoje em dia, certo? Porém, o meu foco maior, disparadamente, é no mercado futuro. Meu foco maior. E nós temos que entender aqui o que é mercado futuro, porque eu sei que tem muita gente que está aqui que está vindo de Forex, está vindo de OB, está vindo de outros mercados e às vezes não entende muito bem o que é, certo? Então, só para a gente se alinhar primeiro, vamos entender o que é mercado futuro, Profeta. Mercado futuro, ao contrário do Forex e ao contrário da Bolsa, é mais parecido com o Forex, né? Mais ou menos. Mas ao contrário da Bolsa normal, convencional, mercado futuro não é um lugar aonde você compra ativos. No mercado futuro, você está negociando contratos. Então, é um mercado especulativo. Você está especulando sobre o futuro de um ativo. Então, por exemplo, se eu for operar o mercado futuro do índice, do dólar, vamos supor, do mini dólar ali na B3. Se eu for operar o mini dólar, o dólar futuro, eu não vou estar comprando e vendendo dólar de verdade. Eu vou estar especulando sobre o preço do ativo subjacente, que no caso é o dólar, certo? Então, o contrato futuro, o mercado futuro, é um mercado, em sua maioria, especulativo. Não necessariamente você vai adquirir o ativo que você está comprando. E é por isso também que você também pode vender um ativo sem você ter ele. Você não precisa, por exemplo, eu vou fazer uma venda no dólar.
Você não precisa comprar o dólar para depois vender ele. Você pode vender direto, certo? Por quê? Porque, novamente, é um mercado especulativo. Exemplos de mercados de ativos do mercado futuro. Nós temos na B3 o mini índice, o índice futuro, na verdade, tanto o índice quanto o mini. Nós temos o dólar futuro, nós temos o Bitcoin futuro e breve a B3 está para fazer um lançamento do ouro futuro também. Vamos ter contrato futuro de ouro na B3 logo, logo. Acho que até final do ano eles vão lançar o contrato futuro do ouro. Então, esses são exemplos da B3. Na CME, posso ficar até amanhã, então eu só vou dar dois exemplos aqui, que é o S&P futuro e o Nasdaq futuro. Tem Dow Jones, tem ouro, tem petróleo, tem prata, tem muitos ativos. Na CME especificamente tem bastante, tá? Então não vou nem me atrever a falar todos ali, tá? Mas a lógica é a mesma. Quando você opera esses ativos, seja na B3, seja na CME, seja em qualquer bolsa que tem mercado futuro, quando você opera, você está negociando a expectativa do preço, você está negociando, você está especulando se o preço vai subir ou descer. Por isso que é futuro, contrato futuro, mercado futuro. Você vai comprar ou vender algo agora para poder vender ou recomprar no futuro, certo? Só que aí que tá. Esse futuro, ele pode ser daqui a 5 segundos, daqui a 1 minuto, ou daqui a 1 hora, ou daqui a alguns dias, dependendo da sua forma de operar, certo? Então é futuro. Daqui a alguns segundos, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, não importa, mas é no futuro que você vai se desfazer daquela operação, certo? Então, basicamente, é um mercado especulativo, diferente do no mercado à vista, mercado de ações, mercado de commodities, onde você compra normalmente um título, né, um papel que você mostra que você tem aquele ativo, ou no caso da ação, ou também nos commodities, beleza? Já começou? Ah, começou segunda-feira. A última vez que eu vi que eles iam lançar, não sabia que já tinha começado. Interessante, vou dar uma olhada depois. Começou segunda-feira o contrato do ouro aí. Muito obrigado pela informação, Vinícius. Certo? Então, deu para entender, família, o que é o mercado futuro? Sim ou não? Esse é o mercado futuro, tá? Mercado do Forex é semelhante, mas é diferente. No Forex é contrato de diferença, né? O CFD. Mas eu não vou me aprofundar para não complicar aqui a visão de vocês. Mas sobre mercado futuro, deu para entender? Sim ou não? Coloca aí para mim no chat. Um para sim, dois para não. Se alguém não entendeu, pode perguntar, levanta a mãozinha que eu tento explicar de outra forma. Beleza? Quero que todo mundo entenda para a gente ficar alinhado aqui, principalmente quem está vindo de outro mercado. Me responda se vocês conseguiram entender o que é o mercado futuro. De forma simples, mercado de trader, mercado à vista, mercado de investidor. Pode comprar uma ação a longo prazo, comprar ouro, comprar coisas ali. Mercado futuro, trader. Você vai operar. Normalmente você vai entrar e sair das operações ali. Você não vai comprar uma posição no índice agora e ficar um ano segurando. É quase impossível alguém fazer isso. Não vou dizer que é impossível, porque tem louco para tudo, mas pelo menos se a pessoa é consciente profissional, ela não vai fazer isso, certo? Então, basicamente essa é a diferença de modo grosso, tá? Mercado de investidor, mercado de trader, mercado futuro. Então, quem participa desse mercado futuro, profeta? É um mercadinho qualquer? Beleza, não é um mercadinho qualquer. Quem participa do mercado futuro, tanto brasileiro quanto internacional? Normalmente são players gigantes, são big players, né? São grandes jogadores, grandes players que participam. Por exemplo, bancos nacionais, internacionais, fundos de investimento, corretoras, no geral, e os institucionais. Eles participam desses mercados, certo? Seja pela própria operação ali, certo? Com o movimento do preço, ou seja, para eles fazerem um gerenciamento, né? Um hedge ali, certo? Depende do tipo de player, depende do tipo de institucional. Ali ele vai ter um objetivo diferente, mas no grosso modo, todos eles participam do mercado futuro, certo? E normalmente eles não estão ali para brincar, família. Eles têm metas claras para serem atingidas, eles têm estratégias disciplinadas ali, definidinhas. Eles, numa vírgula fora da estratégia, eles não vão operar normalmente. Por quê? Porque erro não se opera. Um profissional sabe disso. Erro não se opera. E eles também sabem, certo? Então,
esses big players, eles acabam operando, consequentemente afetando o preço no mercado futuro, tanto nacional quanto internacionais. Então, tudo isso reflete no gráfico, no comportamento do preço e, como eu falei, no contexto do mercado. Ou seja, volto a dizer, o que acontece no mercado não é aleatório, é planejado. Tudo bem, pode ser imprevisível, pode acontecer um movimento, uma notícia, algum acontecimento que ninguém estava esperando. Mas, no geral, o mercado ele não é aleatório, ele é planejado, certo? Porque esses players eles têm necessidades, têm objetivos, têm interesses a serem cumpridos dentro do preço. Beleza? Então, o que move o preço, então, profeta? Eu entendi o que é o mercado futuro, eu entendi quem participa, tem gente grande participando. Então, o que move o preço? Muita gente acredita que o que move o preço no mercado são as notícias, por exemplo. Ah, é a notícia. Vai vir notícia tal, vai mexer o mercado e vai afetar o resto do negócio. Novamente, analogia do celular. Sim, mas não também. Sim, notícia afeta o mercado, mas não. Ela não é o fator principal que afeta o mercado. Quer um exemplo? Vamos ser realistas? Quer um exemplo? Por que o preço se move antes da notícia, às vezes? Às vezes a notícia 9h30 da manhã. 9h25 o mercado já começa a ficar meio maluco. Você já sente que ele está se mexendo. Você fala, oxe, que movimento estranho. Está se movendo de um jeito meio estranho. Você já vê que ele já está meio doido ali. E a notícia nem saiu. As pessoas ainda nem sabem exatamente a notícia e o mercado já está reagindo a ela. Por quê? Porque o que move o mercado de verdade, família, bota na mente de vocês, é volume e interesse, tá? Não apenas interesse e volume que eu expliquei ontem, mas no sentido literal, volume e interesse são as coisas que fazem o preço ter movimento. Entenda volume como grana ou operação, várias operações ou muito dinheiro ali no mercado, volume. E o interesse nada mais é do que interesse mesmo. Por exemplo, eu tenho interesse de comprar uma casa na praia. Então, para isso, eu vou precisar de tantos de dinheiro. Então, meu objetivo, meu interesse é fazer esse dinheiro no mercado para ir lá e comprar a casa. Um exemplo aqui, certo? Mesma coisa serve para qualquer ser humano no mundo. Todo ser humano que vem para o mercado, até os robôs, na verdade, né? Mas vamos focar no ser humano. Todo ser humano que vem para o mercado, ele tem um interesse. Pode ser inconsciente ou não, ou consciente, mas todo ser humano que vem para o mercado tem um interesse. Ah, eu vim para o mercado porque eu quero liberdade. Ah, eu vim para o mercado porque eu quero renda extra, porque eu quero ter dinheiro, financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Ah, porque eu quero dar qualidade para minha família. Ou institucional. Ah, porque eu quero ter um rendimento acima da renda fixa. Por isso eu estou aqui na renda variável, no mercado. Ah, porque eu quero proteger minhas operações. Eu quero dar liquidez para o mercado, mas me proteger de prejuízos. Ah, porque, ou seja, são interesses. Seja você um trader de varejo, seja você um institucional, seja você uma pessoa que acabou de chegar no mercado, nem sabe o que está acontecendo. Todas essas pessoas, elas têm interesses dentro do mercado. Até o robô, porque o robô ele foi programado por um ser humano. Esse ser humano ele tinha um interesse e ele programou o robô para ajudá-lo como uma ferramenta a atingir o interesse que ele tinha no mercado, certo? Então, o que move o preço realmente, podemos dizer, é o volume, ou seja, a grana e o interesse. A grana e o interesse, ponto. Isso que gera um movimento no mercado. Deu para entender, família? Tá dando para compreender até aqui? Um exemplo. Quando muito dinheiro entra numa região, duas ou uma. Ou nós vamos ter ali um movimento, ou o preço ele vai ter que se movimentar para absorver aquela grana, ou nós vamos ter ali uma acumulação ou uma distribuição, depende se é compra ou venda, mas não vamos complicar por agora, certo? Mas vamos ter um momento ali que o mercado vai absorver aquela grana, mas mesmo que ele fique parado por um tempo, acumulando ou distribuindo, sempre após esse estágio nós temos uma pernada, uma tendência, um movimento. Então, quando o dinheiro entra e quando tem um interesse definido do homem composto, da maioria, o preço ele vai naquele interesse, ele vai naquela direção, certo? O interesse do homem composto é o que move o mercado junto com a grana. O que é o homem composto, profeta? O homem composto é uma teoria do Wyckoff, faz parte da teoria do Wyckoff, né? Um trader antigo, muito inteligente, inclusive, que basicamente ele diz que o mercado é formado por pessoas. E a somatória dessas pessoas
forma o que ele chamava de homem composto, certo? Então, eu posso, por exemplo, eu quero comprar o dólar agora porque eu quero comprar o dólar agora porque eu quero guardar para tal coisa. Você quer comprar por outro motivo. Aí o fulano quer comprar por outro, por outro, por outro. Então, cada um tem um interesse, cada um tem um motivo. Mas, para os nossos objetivos, todos nós queremos comprar. Então, por mais que eu não tenha a mínima ideia da sua existência, quando eu comprar, você comprar, nós juntamos forças e, no caso, nós nos tornamos compradores, juntamos força, fazemos a força compradora, e se o mercado tem mais força compradora do que vendedora, ele sobe. O mesmo funciona para o oposto. Ah, eu quero vender, o meu dólar subiu, eu quero vender ele aqui, eu quero me desfazer da posição. Ou, ah, não, eu quero vender por isso, por isso, por isso, por isso. Beleza. Mesmo eu não sabendo da mínima importância ou objetivo das outras pessoas, eu vendi, você vendeu, ele vendeu, nos juntamos, formamos uma força vendedora e o preço desceu. Este é o homem composto, humano composto, tanto faz, certo? Basicamente é ele que move o mercado, tá? Só um adendo aqui. Obviamente, os institucionais, eles têm um peso muito forte no homem composto, né? Um grupo de trader de varejo, ele tem que ser um grupo muito grande para ele poder ter uma força equivalente a um institucional grande, um big player, tá? Obviamente, né? Porque o big player tem mais grana. Quantos traders do varejo você junta ali? Um monte de pessoas estão operando junto 5 milhões, o trader institucional está operando ali 5 bilhões, né? Então é uma diferença ali. Né? Mas o conceito primordial é esse que eu quero que vocês entendam, certo? Então, imagina, entrou grande volume comprador, o preço começa a se mover, automaticamente a demanda supera a oferta, a demanda, a força compradora aumenta, o preço sobe. É isso que faz os preços se moverem a grosso modo, beleza? E só de vocês entenderem isso, eu vou mostrar ainda na prática para vocês poderem enxergar um pouco isso. Mas só de vocês entenderem isso, já vou começar a entender um pouco melhor. Vocês vão parar de ficar rezando para dar certo. Ai, por favor, sobe, sobe, sobe. Ai, por favor, desce, desce, desce. Vocês vão parar de ficar torcendo quando você entra numa operação. Parar de ficar rezando. Por quê? Porque você começa a entender o comportamento do preço. Você começa a entender que o preço não é aleatório. Então não tem por que você torcer se você se posicionou corretamente, ou o preço ele vai andar a favor, ou ele não vai te estopar. E mesmo que ele te estope, você vai olhar e vai falar: ah, beleza, ele me estopou por causa disso, disso e disso, ele não respeitou a análise. Maravilha. Amor ao próximo, à próxima oportunidade, ao próximo dia, ou à próxima entrada, depende de como você opera, certo? Então, entendendo aqui todo esse processo, vamos entender desse fator importante, que ele é muito importante para mexer o preço, tá? Que são o quê? Os institucionais, os big players, certo? Os big players, como eu falei, são os institucionais ali no geral. Eles movimentam bastante o mercado, por quê? Porque eles têm muito dinheiro, tá? Eles têm muito dinheiro. Mas presta atenção, eles não podem entrar tudo de uma vez normalmente. Normalmente, quando você, trader de varejo, vai operar, você vai operar com um contrato, com dois, com 5, com 10, com 50, com 100 contratos que seja ali, você vai operar, certo? Já o institucional, ele vai estar operando ali com 1.000, 5.000, 10.000, 30.000 contratos, para mais até, dependendo do institucional em si, vai operar com muito, mas muito contrato. Então, eles não conseguem entrar tudo de uma vez, senão, primeiro, não provavelmente geraria, não teria talvez liquidez suficiente para entrar tudo de uma vez, e mesmo que tivesse, geraria um impacto muito imediato, que eles mesmos talvez não queiram esse movimento tão agressivo. Então, esses institucionais, eles basicamente vão fazer o quê? Eles vão entrar em fragmentos, certo? Eles vão entrar em fragmentos. Por exemplo, o preço desceu um pouco, aí eu tenho 10.000 contratos para colocar no mercado. Eu não posso entrar e colocar os 10.000 contratos no mesmo ponto, tá? Provavelmente não tem liquidez para isso e eu também não quero um movimento agressivo. Então, eu vou fazer o quê? O preço desceu um pouco, coloquei 1.000 contratos. Aí ele sobe, aí desceu mais um pouco, mais 1.000 contratos. Aí ele desceu, mais 1.000. Aí ele desceu, mais 1.000. Aí ele sobe, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000. Ou seja, o preço, inclusive vocês vão ver no gráfico, eu vou mostrar para vocês no gráfico esses momentos. O preço, ele dá aquela freada, seja para uma alta, ou seja, para uma baixa, né? Seja eles fazendo posição de comprado ou posição de vendido, mas o preço ele tá vindo, ele dá aquela freada,
que você olha e fala, nossa, olha, o preço está lateral, o preço está consolidado, o preço está andando de lado, certo? Porque provavelmente, ou duas ou uma para isso acontecer, ou ele não está com muita liquidez, que também acontece, ou alguém está montando posição. E é aí que acaba enganando a maioria. Por quê? Muitos olham e falam, o mercado está indeciso, ele está sem liquidez, ele está indeciso agora, então eu não vou operar, ou se a pessoa vai operar, eu vou operar sim, porque não sei o quê. E é aí que você se engana, porque muitas vezes ele está com liquidez, ele não está indeciso, pelo contrário, ele está aquecendo para, pum, dar uma tendência de alta ou derreter uma tendência de baixa. Você acha que o preço está freando, está parando, e na verdade os institucionais eles estão montando posições, eles estão comprando ou vendendo ali. E como eu falei, eles não podem entrar tudo de uma vez. Então o que eles fazem? Eles vão fragmentando a ordem deles. Eles vão usando robôs e algoritmos para ajudar, HFT, essas coisas. Eles criam armadilhas, as famosas traps também, né? Em inglês, eles criam armadilhas. Como assim armadilha, profeta? Quem aqui nunca levou um loss num falso rompimento, família? Manda para mim no chat. Quem aqui já levou um loss em falso rompimento? Fala eu. Vamos ver se alguém aqui, só eu, né? Talvez só eu tenha levado loss assim, né? Não sei. Ontem o pessoal tava com o nível lá em cima, então não sei, né? Vamos ver. Manda eu no chat aí. Quem já levou um loss em um falso rompimento? Eu. Aí, ó. Então, aparentemente, eu não sou o único mesmo, né? Que já levou um loss em falso rompimento. Sabe o que provavelmente aconteceu naquele momento que você levou esse loss no falso rompimento? Basicamente, você foi liquidez para esse institucional conseguir entrar no mercado. Porque, vamos botar um exemplo. Você tá ali, você fez uma venda, certo? Você fez uma venda. O preço estava lateral, você falou, tá meio indeciso, então eu vou aqui, vou vender. Aí você fez uma venda, posicionou o seu stop ali comprado ali em cima, certo? Aí o preço ficou andando, ficou andando. Daqui a pouco ele foi lá, ele fez o quê? Ele dá um pulinho. Ele só dá aquele pulinho e aí ele já volta e fica ali meio acumulando, aí depois ele dá aquela continuidade no movimento. E você olha e pensa, caramba, ele foi justamente pegar o meu stop. Dependendo do operacional ou da estratégia que você usa, a chance é alta de que sim, ele foi literalmente só buscar o seu stop. Ele foi só buscar o seu stop mesmo, porque ele precisava de liquidez, certo? Precisava de liquidez, então ele falou, olha, ali tem stop, ali tem ordem, ali tem grana. Então ele vai lá, naquela região, plum, limpa aqueles stop, pega a grana, pega a liquidez e fala, beleza, agora sim eu tenho liquidez para tacar mais contrato aqui. E continua fazendo a operação dele. E você fica lá, meu Deus, tava lindo esse cenário de rompimento, por que não rompeu? Porque você apenas caiu numa armadilha dos institucionais. Você basicamente serviu para virar liquidez. Região que a maioria coloca stop atrás de uma proteção manja. Exatamente. Um grande exemplo, Vinícius. Você pega ali um topo ou fundo bem expressivo, o pessoal vai lá, vende, bota atrás do topo, atrás da proteção a ordem. Manjadíssimo. Aí o preço vai lá, limpa o stop e continua o movimento que ele queria fazer. Certo? Por quê? Porque eles precisavam de liquidez. É uma das formas que eles conseguem criar essa liquidez para eles poderem montar operações dele. Certo? Então, família, bota na mente de vocês. O objetivo, óbvio, tem vários, mas normalmente o objetivo principal dos institucionais, normalmente, é montar as suas posições sem serem percebidos, tá? Porque se eu quero comprar US$ 1 bilhão, eu não quero que todo mundo fique sabendo que eu vou comprar US$ 1 bilhão, porque senão vai ter um monte de gente querendo surfar a minha compra ou querendo sabotar a minha compra, certo? Vai ter vendedor querendo sabotar a minha compra ou o comprador querendo surfar. Então eu não quero que os outros fiquem sabendo da minha posição se eu vou montar uma posição grande. Então o objetivo deles normalmente é montar posições sem serem percebidos. E para isso eles têm várias técnicas para fazer isso. Certo? Eles não querem adivinhar, tá? Bota na cabeça. O institucional ele não quer adivinhar. Ele quer apenas seguir o que a regra dele manda. Ponto. Ele já opera, para ele estar nesse cargo, provavelmente, ele já opera há um bom tempo. Ele não começou ontem, não começou o começo do ano, não. Ele já está ali, há um bom tempo. Isso quando não é de geração para geração, tá? Ele já é antigo, vai se aposentar, entrou um novo trader ali, ele já vai passar todo o conhecimento, todo o operacional, toda a regra, toda a disciplina para o próximo trader continuar a cultura e a boa performance para o banco, para a corretora,
para aquela empresa, para aquela instituição. Então, quando você entende que eles querem montar a posição sem serem percebidos e que eles não estão nem aí para adivinhar o preço, mas sim para poder aproveitar esses movimentos da melhor forma possível, você, opa, calma aí. Você começa a ter uma visão diferente. Você começa a parar de ir com a maioria, ir com a manada, né? Tem até um livro brasileiro, acho que é André alguma coisa, que é Fuja da Manada. Um livro interessante até, tá? Que basicamente é isso mesmo. Você fica ali com a maioria, com isso, com aquilo, não sei o quê. O que que acontece? Você acaba tomando fumo. Você acaba operando, você acerta suas operações, você opera, mas a longo prazo você está no prejuízo, você está perdendo dinheiro. Porque você ainda não entendeu exatamente ali qual que é o ponto. Certo? E agora entramos na cereja do bolo, digamos assim, tá? Para aí sim vocês entenderem ali certinho o ponto, principalmente no mercado futuro. E aí nós vamos para o gráfico aqui ver algumas oportunidades e eu vou explicar sobre zona de briga para vocês, certo? Mas então, antes de continuarmos, temos que entender um institucional específico. Nós temos alguns tipos de institucionais, certo? Mas eu vou focar em um institucional específico, que é o quê? É o criador de mercado. Um dos institucionais é o criador de mercado, ou market maker, em inglês, né? O que que ele é, profeta? Como assim? O criador de mercado, o objetivo dele, basicamente, é fazer liquidez. Ele é o cara que garante a liquidez para você poder estar operando, certo? Você vai lá, fez a compra, você botou a ordem, o preço ativou na sua ordem, parabéns. Isso provavelmente é porque tem um market maker ali fazendo o papel dele correto. Por isso ele te deu liquidez. Basicamente, ele é o cara que vai estar ali para vender quando você quiser comprar, ou vai estar ali para comprar quando você quiser vender. Ponto. É isso. Ele é, esse institucional é esse cara, tá? Porque o mercado se move por negociações. O preço se move. Ah, por um segundo achei que eu tinha botado para gravar. O preço se move por negociações, certo? Então, se não tivéssemos esses market makers, alguns ativos, alguns mercados ficariam com um gap grandão. Por exemplo, eu quero vender meu celular a R$ 3.000. Só que aí o Vinícius quer comprar a 2.500. Ele não aceita mais do que 2.500. Eu não quero vender a menos de 3.000, certo? Então você perceba que eu quero vender aqui, ele quer comprar aqui. Então não casou, não tem negociação, porque não casou, certo? E se não tiver uma contraparte, nós dois vamos ficar ali, ó, chupando o dedo, pendentes. Não vai ter uma negociação concretizada. Por quê? Porque eu não cedi, ele não cedeu, não teve um acerto, um acordo. Então o que que acontece? O market maker, ele faz esse papel de chegar e falar: beleza, meu querido, você quer vender a 3.000? Então toma. Ele vai lá e compra 3.000. Aí chega no Vinícius e fala: ó, meu querido, você quer comprar a 2.500? Então toma. Ele te vende a 2.500, certo? Então ele vem e faz a contraparte da sua operação para você poder entrar e sair no mercado com grande tranquilidade. É só você ver. Hoje em dia você pode vir qualquer mercado aqui, seja brasileiro, americano. Você entra, eu posso vir agora, entrar e sair da operação. Entrar e sair segundos. Entrei, conta, 2, saio. Pum, saí. Entrei, saí. Pronto. Comprei, vendi. Vendi, comprei. Eu posso fazer isso a quase qualquer instante agora. Por quê? Porque o mercado tem liquidez. E abrindo um parênteses aqui, família, o mercado americano bota liquidez nisso, tá? O mercado americano, em média, movimenta na casa dos trilhões de dólares por dia, tá? Não sei se é um, dois, eu não lembro o número exato, mas eu sei que está na casa dos trilhões de dólares a cada 24 horas. Trilhões, isso mesmo que você ouviu. Não é bilhão, é trilhão. São 1.000 bilhões de dólares. É dinheiro para mais de metro, família. E isso ocorre a cada 24 horas. Então, será que tem liquidez no mercado futuro americano? Certo? A B3 não tem tudo isso de liquidez ainda não. Isso, exato. O famoso robô da B3 que fecha ordens de compra com as de venda. Exatamente, exatamente. Certo? No caso da B3, o robô da B3 ele está fazendo esse papel, ajudando nesse papel, exatamente. Certo? Até aqui, família, antes de continuar, até aqui vocês estão conseguindo entender? Tá dando para acompanhar o raciocínio, sim ou não? Manda aí para mim no chat, sim ou não, um para sim, dois para não. Se alguém tiver com alguma dúvida, se algo que eu estiver falando esteja sendo um pouco complexo, complicado, pode perguntar, tá? Não tenha vergonha, não existe pergunta idiota. O idiota é você ficar com vergonha e não perguntar, tá? Aqui é para vocês entrarem e saírem com a mente expandida, com todas as dúvidas solucionadas. Então,
Qualquer coisa pode perguntar aí, tá? Não fiquem acanhados, não. Beleza? Tá bom. Todo mundo entendendo, então vamos continuar. Certo. Então, beleza, profeta, eu entendi. O market maker é esse cara aí que ele gera liquidez. Ele compra quando eu quero vender, ele vende quando eu quero comprar. Entendi. Mas o que tem a ver? Para que serve? Aqui que está o ponto. Ele também tem interesses, família. Ele não está ali à toa. Ele não está ali apenas para gerar liquidez. Ele tem interesse também, tá? Ele lucra com o spread. Normalmente ele lucra com os spreads da operação. Mas, independente do lucro dele ou não, o objetivo principal dele, enquanto ele está ali no mercado, normalmente, né, é mitigar o risco das suas operações enquanto ele gera liquidez, certo? Como assim, profeta? Agora falou difícil? Simples. Basicamente, se para ele gerar liquidez, por exemplo, o mercado está subindo. Se o mercado está subindo, tem comprador. Para o mercado subir, ele precisa gerar liquidez vendendo, certo? Certo. Então, se ele está vendido e o mercado está subindo comprado, automaticamente essa operação dele no mercado futuro vai ficar negativa. Essa operação dele vai ficar negativa, certo? Então, um dos objetivos principais do market maker é conseguir mitigar esse risco dele. Então, putz, olha, eu estou negativo aqui, então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma outra operação num outro mercado para poder equilibrar as coisas. Então, por exemplo, putz, ó, o mercado está subindo, gerei liquidez aqui na venda, estou vendido, só que eu estou 5 bilhões negativo, certo? Eu entrei na operação, ele andou um pouquinho aqui e para o nível deles, não precisa nem mexer muito para ele ficar tudo isso, tá? Mas aí, beleza, entrei aqui, fiquei, sei lá, 1 bilhão, 5 bilhões de dólares negativo. O que ele faz? Ele monta uma outra operação, tá? Monta uma outra operação. Eu não vou me aprofundar nessa parte, que aqui já quesito mais técnico, aqui precisamos de algumas aulas para entender. Quero que vocês entendam o conceito principal, tá? Então, basicamente, ele está vendido ali no SIP, certo? Então, ele vai ali montar uma outra, no SIP futuro. Ele vai montar uma outra operação ali no SIP, no SPX, ali que seja. Um exemplo comprado. Ele está vendido no futuro, ele faz uma operação comprado. Então, beleza, eu estou aqui 5 bilhões negativo no futuro, mas eu estou 5 bilhões positivo aqui no outro. Então, nos dois, se zeram, eu estou no 0 a 0. Estou no risco zero, não estou nem negativo nem positivo e ainda estou lucrando com os spreads aqui da operação e estou com o meu risco minimizado. Deu para entender? Então, basicamente, o market maker eu chuto, tá? Que é o objetivo principal, tá? Tem outros objetivos ali, obviamente, mas eu chuto que esse é o objetivo principal do market maker. É exatamente conseguir mitigar esse risco, tá? Aí tem os termos ali, eu não vou entrar, opções, não sei o quê, aí no quesito técnico, meu foco aqui é simplificar a vida de vocês. Então, basicamente, entenda isso. Market maker, fazedor de mercado, é o cara que compra quando você quer vender, que vende quando você quer comprar, ele te gera liquidez. Quando ele faz isso, ele se expõe no mercado. E ele está fazendo isso com muito dinheiro. Ele não está entrando com 10 contratos igual você, com 5 contratos, tá? Ele está entrando com 5 mil, 10 mil, com muitos contratos, tá? Então você está ficando negativo 100 dólares na operação, ele está ficando 100 milhões de dólares. Você está ficando ali, sei lá, 200 dólares negativo, ele está 1 bilhão negativo, tá? Então ele precisa mitigar esse risco. Beleza, profeta, entendi, mas o que isso tem a ver com o seu operacional e com o que você está falando? Ponto. Se ele tem que mitigar esse risco, ele tem que fazer certos movimentos, correto? Se, por exemplo, eu estou aqui e o preço está subindo muito, de forma simples, se o mercado está muito acelerado, e aqui que vai explodir a mente de vocês, o mercado está muito acelerado, o mercado está num dia ali que ele está explodindo para lá, explodindo para cá, muito acelerado. O que o market maker vai querer fazer? Ele vai querer segurar, ele vai querer desacelerar o mercado, certo? Ele vai querer dar aquela seguradinha, vai dar aquela desacelerada. Ou seja, nesses dias, normalmente vai ser aquele dia que as máximas e mínimas ali, os suportes, resistência da vida, vão estar respeitando bastante. Vai subir, pum, bateu, voltou. Bateu lá embaixo, pum, subiu. Pum, voltou. Ele vai ficar ali, ó. Você vê que o mercado ele fica dentro de um range, certo? Mesmo ele dá aqueles pulos meio doido, mas ele fica dentro de um range. Ele rompe uma região, ele volta para dentro, certo? Ou seja, o mercado está acelerado. O market maker, para ajudar a mitigar o risco, ele vai desacelerar o mercado, beleza? E quando nós temos aquele dia
que o mercado está mais lento, está mais desacelerado, tá aquele ônibus parado, o que ele vai fazer? Ele vai querer botar gás, ele vai querer acelerar o mercado, tá? Por quê? Porque ninguém lucra com ônibus parado. Você entra numa operação e ela fica parada ali, ó, dando doji, ninguém vai lucrar. Nem eu, nem você, nem o instituto, ninguém vai estar lucrando ali normalmente se o preço não sai do lugar. Ele precisa se movimentar, nem que seja um pouco ali, tá? Então, o mercado está mais lento, mais devagar, ele vai querer o quê? Ele vai querer acelerar o mercado. Nesses dias, é aquele dia que é o oposto. É aquele dia que você compra ali no suporte, ele rasga tudo. Você vende na resistência, ele rasga tudo. Certo? Então, tem essa diferença. Dependendo do dia, dependendo do mercado, eles vão agir dessas formas diferentes. Certo? E aí aqui que entra um ponto. Quando você entende que eles têm esses dias diferentes, você começa a olhar um pouco mais, e fica mais cauteloso para olhar para o mercado e tentar entender qual dia tá, como o mercado está reagindo. Então, ponto principal do profissional. O profissional, ele se adapta ao mercado, tá? Ele se adapta ao mercado. Ele não bota ali uma coisa rígida e falar, eu vou vender na resistência, comprar no suporte todo santo dia sem pestanejar. Não. Vai ter dias que você vai operar rompimento, vai ter dias que o suporte de resistência vai estar respeitando, vai ter dias que o mercado vai estar devagarzinho ali numa região, não vai nem romper, nem voltar, vai ficar meio parado ali mesmo. Então, o profissional, ele se adapta ao mercado, certo? E aí, quando você não entende, você nem sabe que isso acontece, você não entende isso, o que acaba acontecendo? Coloque aí no chat quem já não passou por isso. Você vai lá, aí você vê, aprende a operar suporte de resistência. Aí você vai lá, olha e fala, olha, maravilha aqui essa resistência. Você vai lá e vende na resistência. O preço rompe e vai embora. Aí ele volta lá, chega no suporte, você fala, olha, vou comprar. Você compra no suporte, ele rompe e vai embora. Aí você fala, caramba, cara, ele só tá rompendo. Ah, não, então ele não. Aí você para, volta no outro dia, você fala, hoje ele não vai me pegar. Aí ele chega perto de uma resistência, você fala, ah, agora ele não vai me pegar, não. Agora ele vai ver o que é bom para tosse. Eu vou a favor desse rompimento. Aí você compra na resistência, preço sobe e volta, respeito. Aí chega lá embaixo no suporte, você pega, você fala, ah, não, ele não vai me trollar. Eu vou pegar ele. Aí você vende no suporte, ele pega, ele volta para dentro e respeita. Aí você fala, meu Deus, eu compro, o preço desce, eu vendo, o preço sobe. Não, simplesmente você não sabe o contexto do mercado, você não sabe o que você está fazendo, provavelmente. Você está operando com alguma estratégia fajuta que você aprendeu por aí, ou você tá operando até com uma estratégia boa, mas sem profundidade sobre o que o mercado está fazendo e como ele está se comportando. É nesse momento que os traders desavisados quebram, perdem, acabam com a carreira deles ou às vezes até se frustram em sair do mercado. Certo? Então, entender isso que eu estou explicando para vocês pode ser que seja um pouco complicado de princípio, mas quando você realmente entende isso que eu estou falando, você vai saber que o preço ele não anda à toa, ele está sempre sendo guiado, ele tem sempre um interesse a ser buscado. Beleza, família? Deu para entender, sim ou não? Certo? Aí então, beleza. Entendi todo esse conceito, tudo isso daqui que eu passei foi fundamento. E agora nós vamos para o gráfico. Entender alguns momentos disso acontecendo, nós vamos para o gráfico. E eu vou explicar para vocês aqui um dos corações do meu operacional, que é a zona de briga. O que é a zona de briga, profeta? Basicamente, de forma simples, zona de briga é o suporte e resistência de forma correta, vamos dizer assim, tá? Suporte e resistência ali da forma mais correta, mais precisa de se analisar, podemos dizer assim. Essas zonas de briga, normalmente, elas são regiões da onde o preço ele vai ter dificuldade de passar. São regiões onde vai ocorrer essa briga do preço entre os compradores e os vendedores. E por naturalmente ocorrer essa briga,
tanto o trader de varejo quanto o institucional sabe que nessa região ocorre briga, o que acontece? Muitos institucionais, muitos big players acabam usando essas regiões para poder montar suas operações. Por isso que tem algumas zonas de briga que o preço ele bate exato e volta. Por quê? Porque ali tem força, ali tem volume. E tem outras que você olha e fala, tá mais ou menos. O preço dá aquela brigadinha e passa como se não houvesse nada. Por quê? Porque ali estava mais fraco. Então, você começa a entender esses conceitos, você vai mudando e você vai começando a ter uma profundidade na sua análise. Beleza? Vamos abrir aqui o mercado agora. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que foi explicado até agora, pode mandar, família. E lembrando aí, tá? Lembrando antes de continuarmos que eu farei um sorteio de uma conta teste na Apex, do tamanho que você quiser, seja de 25 mil ou até de 300 mil dólares, tá? O tamanho que você quiser, você escolhe lá e você pega a sua conta teste gratuitamente, beleza? Vou sortear ao final da nossa aula hoje. Então, fiquem até o final, família. Vamos lá. Compartilhar o gráfico aqui. Estão vendo minha tela, sim ou não? Calma aí que nem eu tô vendo agora. Ah, carregou. Sim, sim. Maravilha. Maravilha. Então vamos lá. Vamos entender agora um pouco melhor sobre o que é zona de briga. De forma simples, tá? Aqui. De forma simples para vocês compreenderem aí. Zona de briga, ou SNR, ou como quiser falar. Eu chamo de zona de briga. É a região onde nós temos a briga entre compradores e vendedores, certo? Sendo a vela que está do lado direito, direito, certo? Sendo a vela que está do lado direito, a vela vencedora daquela briga, certo? É a vela vencedora daquela briga, é a que está do lado direito. Por quê, profeta? Porque o gráfico ele se move da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, ele se move nessa direção. Então, o presente vai estar sempre aqui e o futuro para lá. Por isso que a vela que está desse lado, do lado direito, ela é a mais recente, logo ela foi a vencedora daquela briga, podemos dizer assim, certo? E a zona de briga, como eu encontro, tá? Como encontrar? A zona de briga é formada por duas velas de cores opostas, tá? É formada por duas velas de cores opostas à zona de briga. E aí, quando você encontrar, você vai fazer o quê? Não. Como encontrar? Beleza, zona de briga, duas velas de cores opostas. Agora, como marcar, né? Como marcar? Você vai basicamente marcar a abertura da vela vencedora e o pavio mais longo entre as duas, certo? Vai ver ali o pavio mais longo entre as duas. Um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo no gráfico ali mesmo, mas só para vocês entenderem. Aqui, por exemplo, e aqui. Vou botar um pavio também. Certo? Então nós temos aqui, ó, duas velas de cores opostas. Eu olhei duas velas de cores opostas. O que eu vou fazer? Putz, deixa eu marcar um pavio do lado de baixo aqui. O que eu vou fazer? Você vai vir entre as duas, você vai pegar, você vai marcar a vela do lado direito, a vela vencedora, né?
a abertura dela, tá? E o pavio mais longo entre as duas. Pode ser o da própria vela vencedora ou pode ser o que está do lado dela, tá? Mas é entre as duas. Então você vai pegar ali, ó. Achei duas velas de cores opostas, beleza. Então entre as duas ali eu vou marcar a abertura da vela vencedora e o pavio mais longo entre as duas. Nesse caso seria exatamente aqui, ó, tá? E aí, bum, você marcou aqui, o que que você tem? Você acabou de ter a sua região da zona de briga. Nesse caso aqui, uma zona de briga compradora, certo? Porque quem venceu essa briga aqui nesse caso foram os compradores, beleza? E mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui. Duas velas de cores opostas, certo? A que está do lado direito é a vencedora, então eu vou marcar a abertura da vela vencedora, opa, um pouquinho mais para baixo, a abertura da vela vencedora e o pavio maior, mais longo entre as duas. Nesse caso é o da outra aqui, tá? E aí, nesse cenário, nós teríamos aqui uma zona de briga vendedora. Certo? Deu para entender, família? Coloca aí para mim no chat. Se não deu para entender, só mandar dúvida, tá? Basicamente é isso. Na prática, aqui no gráfico, ó, só você olhar. Tem alguns que são mais fáceis. Você bate o olho, você já vê aqui o famoso triângulo da vida, né? Aqui, ó. Você bate o olho aqui, ó, você já vê um triângulo, tá? Ó. Você já vê um triângulo aqui, ó. Tá vendo? Certo, são zonas de brigas mais expressivas, topos e fundos mais expressivos. Mas, literalmente, a zona de briga, ela é formada por qualquer região que nós temos ali duas velas de cores opostas, tá? Inclusive, baseado nisso, dá para você prever uma consolidação, tá? Mas aí, quesito para outro ponto. Mas olha aqui, ó. Duas velas de cores opostas, tá? Duas velas de cores opostas. Quem está do lado direito é a vendedora. Então, nós temos aqui, a vendedora. Então, nós vamos vir aqui, ó. Nós marcamos a abertura dessa vela e o pavio mais longo entre as duas. Nesse caso, esse paviozinho da verde aqui entre as duas, ó. Então, aqui, ó. Aqui nós temos uma zona de briga. E quando o preço ele chega na zona de briga, família, é uma região de decisão, tá? Muitas vezes, como eu falei, zona de briga são regiões onde tem uma liquidez boa, tá? Obviamente, quanto maior o tempo gráfico, mais relevante, mais forte é aquela zona de briga. Então, uma zona de briga de M5, ela não vai ter a mesma força, o mesmo volume financeiro de uma zona de briga de H1, por exemplo, tá? Obviamente. Mas a lógica em si é a mesma, independente do tempo gráfico. Quando o preço chega na zona de briga, e normalmente ele chega, tá? Porque a zona de briga ele é quase que um ímã do preço. Quem é mais antigo até lembra do exercício VVR, né? Então, ele como se fosse um ímã, ele vai atrás da zona de briga. Quando ele chega nessa região da zona de briga, família, o preço ele tem duas alternativas. Ou ele rompe aquela região, ou ele reverte naquela região. Reverte ou retrai, né? Que são as mesmas coisas, mas enfim. Beleza? Por quê? Porque, como o nome já diz, é uma zona de briga. Dificilmente o preço ele vai ficar sambando dentro da zona de briga. Ele pode consolidar se for uma zona de briga larga? Pode. Mas normalmente, quando ele chega nessas regiões, ele basicamente tem que tomar uma decisão. Ou ele rompe, ele junta a força, ele rompe aquela região e vai atrás da próxima, ou ele bate naquela região, sente dificuldade e aí, consequentemente, ele reverte, ele retrai, certo? Ele volta. Um exemplo prático que vocês podem ver aqui em sequência, ó. Zona de briga foi formada logo aqui. Olha o que aconteceu na próxima vela, ela não conseguiu passar. Ela bateu, tentou, mas não conseguiu romper a região, certo? E aí, ó, bateu e não rompeu, reverteu. Olha a vela vendedora que veio. E aqui de um dia para o outro ainda, tá? Porque essa vela aqui foi o fechamento, essa daqui foi a abertura do mercado. Mas mesmo assim ele respeitou a análise da zona de briga aqui. Vocês podem ver. Certo? Aqui, ó. Mesma coisa, ó. Aqui. Mesma coisa, ó. Duas velas de cores opostas, tá? Aqui também, na verdade, ó. Aqui, ó.
duas velas de cores opostas, essas duas, essa daqui, ó. Duas velas de cores opostas, porém, nesse caso, quem está do lado direito é os compradores, tá? Então, nós vamos marcar aqui a abertura da vela compradora que venceu e o pavio mais longo, que nesse caso é dessa vela vendedora. Inclusive, aqui, ó, pega a visão. Quem entender isso daqui que eu estou explicando e juntar com interesse e volume, você já vai saber o suficiente para você poder operar uma abertura, seja lá na B3 ou aqui, tá? Que literalmente é como eu opero a abertura, é suporte e resistência, zona de briga pura, a abertura. Aqui, como eu falei, olha, pagou uma abertura bonita. Essa é uma abertura que eu teria feito. Se eu tivesse aqui no horário que o mercado abriu, eu teria feito. Por quê? O preço ele abriu abaixo, tudo bem que o interesse era a compra, mas o preço abriu abaixo dessa zona de briga, quer dizer, na pontinha dela, e ele tentou subir aqui. Ou seja, ele abriu nessa região, eu, profeta, teria vendido aqui, ó. Tá? Calma aí, deixa eu ver. Só para eu botar a ordem em cima do preço. Não. Eu teria botado minha ordem exatamente aqui, ó. E o preço teria me pagado aqui, ó. Perceba, ó. Teria pegado a ordem aqui, ele andou pouco, ele nem chegou perto aqui do meu stop, ele nem rompeu a zona de briga, por quê? Ou ele rompe ou ele reverte. Aqui no caso ele não rompeu, ele reverteu e ele teria pago aqui, ó. No último, ó, teria pago certinho e voltado aqui, ó. Mas teria pago aqui tranquilamente essa abertura, certo? Já ia aqui 300 doletas ou US$ 150, depende aí, né? Pro bolso, pelo menos. Estão vendo? Certo? Mesma coisa aqui, ó. E quando só tem várias velas de compra ou de venda atrás da vela principal, vai segurar o preço e o pavio? Não entendi a pergunta, Joito. Você fala para trás, tipo, outras velas romperam com o corpo? É isso que você quer dizer? É? Não entendi muito bem. Sua dúvida, mas se for isso, me responde aí. Tá? E aqui ainda, vocês podem antecipar uma possível consolidação. Vou dar. Isso daqui é conteúdo de mentoria, inclusive, mas eu vou dar esse. Vou dar essa análise de ouro a mais aqui para vocês, tá? Quando você tiver três velas que são de cores diferentes, tá? Três velas de cores diferentes, ó. Uma, duas, três velas de cores diferentes em sequência, tá? Quando você tiver isso, normalmente o que ocorre, se você for parar para ver, se são três velas de cores diferentes, então nós vamos ter aqui, ó, duas velas aqui, certo? E duas velas aqui, beleza? Ou seja, naturalmente, nós vamos formar aqui uma zona de briga aqui embaixo, uma zona de briga aqui em cima, tá? Então, marcaríamos aqui, por exemplo, ó, a zona de briga aqui embaixo, tá? E a zona de briga aqui aqui em cima, no caso, tá? Percebam, três velinhas, apenas três velinhas apareceram dessa quarta vela em diante. O que que nós temos aqui? Nós temos uma possível consolidação, família. Como eu falei, zona de briga é uma região de decisão. Ou o preço rompe ou ele reverte, tá? Ou ele rompe ou ele reverte. Então, você pode ver aqui que enquanto o preço ele não tiver força para romper ou esse topo ou esse fundo, enquanto ele não tiver força para romper essas regiões, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar consolidado, tá? Pode perceber, ó. Dessa vela daqui para frente, você pode perceber. Bateu, ó. Bateu na zona de briga, não rompeu, reverteu. Bateu na zona de briga, não rompeu, reverteu. Bateu e não rompeu, reverteu. Aí ele tentou aqui, conseguiu romper. Conseguiu romper, porém, o que aconteceu? Ele fechou com preço fechado, ou seja, sem interesse vendedor e com interesse de compra. Então, o preço voltou para dentro da região, certo? Mesmo rompendo, nesse caso, ele voltou para dentro da região. Aí você pode ver, chegou perto, não conseguiu bater ali exatamente, voltou. Chegou aqui, não rompeu, voltou. Bateu, reverteu. Bateu aqui em cima, não conseguiu, reverteu. E se a gente for no preço atual, atualmente o preço ele ainda está preso dentro dessa consolidação. Olha aqui, ó. Certo? Interesse de compra, ó, tá tentando subir, mas você pode ver que ele ainda está dentro das nossas marcações, ele ainda está dentro da consolidação. Então percebam a potência disso. Três velinhas, ó. Três velinhas. Com essas três velas de análise, nós conseguimos analisar aqui ó, algumas horas de gráfico, literalmente, ó. Que essa vela aqui foi 7,10, ó.
7h10, 8h10, agora 9h10, ó. Então, literalmente, 2 horas de gráfico e o preço não saiu de dentro da região que a gente marcou, com apenas 3 velas no gráfico. Certo? Por quê? Porque isto é o simples que dá certo. Isto é uma análise baseada em tudo isso que eu expliquei para vocês. Tudo isso que eu vim explicando para vocês foi o que fundamentou, foram os tijolinhos que fizeram a compreensão de vocês chegar agora e falar: caraca, então é por isso que o profeta opera assim. Caraca, é por isso que o profeta faz isso. Certo? Então tudo se encaixa numa coisa só. Beleza? Deu para entender? Deu para entender? Agora, para a gente fechar aqui com chave de ouro, tá? Para eu abrir para as dúvidas gerais da aula, para fechar com chave de ouro aqui, para vocês entenderem, vamos conectar as coisas. Não sei se o Black tá aí, né? Na aula hoje, mas perguntaram ontem para mim: pô, profeta, quando que é inválido essa análise do interesse-volume? Eu ensinei interesse-volume para vocês, e aí falei. E aí perguntaram: quando que é inválido essa análise? Quando que eu não vou a favor do interesse ali, analisar interesse-volume? Agora nós juntamos o útil com o agradável. Agora vamos juntar o interesse-volume com a zona de briga. Quando que o interesse pode não ser respeitado? Quando o preço ele travar numa região de dificuldade, ou seja, quando o preço travar em uma zona de briga, por exemplo, certo? Você pode ver aqui, ó, alguns exemplos, ó. Alguns exemplos. O preço veio aqui, ó. Não, aqui. Não, mas ainda não tinha. Ele travou nessa atrás, né? Aqui vale até o conceito sim, ó. Aqui em cima, ó, interesse de compra. Essa vela não respeitou. Por quê? Porque ele travou na zona de briga, tá? Aqui, ó, interesse de venda maior do que interesse de compra, entrou o vendedor, tá? Aí aqui o vendedor deixou mais interesse de compra do que de venda, porém travando aqui atrás, ó, essa região aqui atrás. Ele estava travado nela. Então o preço, ó, ele deu uma andadinha, deu aquela esforçada, mas estava travado, então ele não conseguiu, derreteu, certo? E aí aqui novamente, ó, mais interesse de venda do que de compra, porém ele travou aqui. Então o preço ele andou na venda, bateu na mesma região que a anterior travou e fechou a compradora, foi para o outro lado. Aqui novamente, ó, interesse de compra maior do que de venda. O preço ele andou, ele fez o movimento de compra, porém o preço estava travado nessa zona de briga, então ele não conseguiu fechar comprador, derreteu. E aí já nos deixou aqui interesse de venda e entrou venda. Interesse de venda, preço andou na venda, mas ele estava travado aqui, subiu o comprador. E eu posso ficar aqui até amanhã com vocês, certo? Então, quando junta o interesse, o volume e a zona de briga, pum, a sua análise aumenta um nível de assertividade absurdo, um nível de acerto absurdo, uma lucratividade absurda, família. Porque você começa a entender o contexto do mercado, o comportamento do mercado e, o mais importante, você começa a entender o caminho do preço. Porque não adianta você querer, olha, um morobozu, uma vela forte, eu vou fazer uma compra. Só que o preço não tem caminho para andar. Ele anda um pouquinho aqui, já bate numa dificuldade e volta. E aí você fica, caramba, olha, voltou na minha cara. E aí às vezes você fala, não, aqui nessa região o preço não vai descer não, vai segurar. Aí você faz uma compra, o preço rasga. Por quê? Porque ele tinha um caminho para passar. Ele não tinha dificuldade. E a próxima zona de briga está lá embaixo. Um detalhe, zona de briga é igual um ímã. Então, por exemplo, se uma vela lá vem e ela rompe essa, ó, tudo isso daqui, ó, zona de briga, 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 zona de briga. Todas essas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zonas de briga nessa região, certo? Se o preço vem e ele consegue romper essa região, que tem um monte de zona de briga, aonde que está a próxima zona de briga? Aqui, ó, tá nessa região aqui. Tá, ó, vou marcar até com um gráfico mesmo aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Essa região é a próxima zona de briga. Então, se o preço ele rompe essa região, o interesse de venda, volume de venda, ele tem caminho livre para andar, que não vai ter muita dificuldade.
e nós sabemos que ele busca a zona de briga como um ímã, e nesse caso o ímã dele está aqui embaixo, então você tem muitas confluências para fazer uma venda tranquilamente para o preço vir buscar essa região. E aí você desce com o preço e faz o quê? Bolso. Bota a grana do mercado no seu bolso. Ponto. Deu para entender, família? Sim ou não? A nossa aula de hoje fez sentido? Manda aí para mim no chat. Agora eu quero saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que eu expliquei, se alguém tem alguma pergunta. Certo? Se alguém tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu não opero mais, Eric, tá? Não vou nem te explicar porque eu não opero mais. Pelos meus dados que eu anotei, o nível de acerto abaixou abaixo do que eu gosto, então eu não opero mais 240 não. Beleza? Basicamente aqui, ó. Só diário, Vinícius. Eu opero só a reversão do diário hoje em dia. Eu não opero mais 240 não. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só mandar, família. Agora é o momento das dúvidas, tá? Eu vou pegar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Vou pegar aqui alguns exemplos de operações para vocês. Vou pegar outro aqui também, ó. Ó, calma aí. Se tiver dúvida, é só mandar, tá? E não vai embora não, família. Não vai embora não ainda que agora vamos responder as dúvidas que tiver. Eu vou mostrar alguns exemplos de operações aqui, que agora o mercado ele tá meio mortinho, tá? Até dá para operar, ó. Mais interesse de compra do que de venda, ó, dá para fazer uma comprinha aqui sim. Meu Deus, não. De 3 não dá não, que tá muito longo. Vamos fazer uma operação mais curta. Isso. Ó, dá para fazer uma operação aqui, tá? Dá para arriscar uma operação, mas o mercado tá bem curtinho, então não, aqui é M5, tá? M5 eu tô. Aqui eu tô em M5. Essa análise que eu falei funciona para qualquer gráfico, tá, família? Para diário, para H1, para M5, M15, M1, qualquer gráfico. Óbvio, o que vocês têm que entender é quanto menor o tempo gráfico, mais ruído tem, tá? Mais ruído. Então ele pode até chegar na região, dar aquela velhinha pequena e depois respeita a análise, o ruído, tá? Quanto menor o tempo gráfico, mais ruído. Quanto maior o tempo gráfico, menor o ruído. Beleza? No geral, é isso que vocês têm que entender. Ó, aqui, vou ver. Estão vendo minha tela? De 5. Estão vendo minha tela? Sim ou não? Manda aí para mim no chat, só para saber. Sim? Ó, então aqui um exemplo, ó, um exemplo de operação, família. Um exemplo de operação aqui para vocês, ó. O preço, ó, aqui. O preço ele tinha mais interesse de compra do que interesse de venda. OK. Ele acabou de formar um fundo, tá? Acabou de formar uma zona de briga. A próxima zona de briga para baixo estava muito longe. E a zona de briga para cima, aqui não dá para ver, mas ela estava nessa região. Estava aqui um pouco acima, tá? Estava por aqui a zona de briga acima e tinha a zona de briga abaixo muito longe. Então o preço ele estava mais perto da zona de cima do que da zona de baixo, com interesse de compra e um caminho livre aqui para ele poder subir, certo? Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma comprinha, onde muitos, inclusive essa análise aqui eu fiz ao vivo na sala, tá? Com os alunos. Fiz ao vivo na sala com os alunos essa análise, tá? Onde muitos, ó, comprei. Desculpa aí, a qualidade tá horrível, né? Mas, enfim. Tá? 5 pontos ficou muito. Certo? Aqui, ó, 2 pontos. E aí, aqui basicamente eu fiz a comprinha, ó. Com o meu alvo aqui no máximo do pavio e meu stop aqui pertinho, ó. Tá? E deixei o preço andar. Pode ir mandando dúvida enquanto isso, família, enquanto o vídeo está rodando aí. Você não marca mais nada dentro dessa consolidação, apenas as zonas formadas pelas essas três velas? Não, eu marco, Jaque, eu marco. Sempre que forma uma nova zona de briga, eu vou. Sempre que forma uma nova zona de briga, eu vou atualizando a marcação, tá? Aqui no gráfico ali, eu só deixei aquela marcação para vocês verem que, mesmo com bastante tempo, ele ficou dentro daquelas três velinhas, entendeu? Foi um exemplo. Mas sempre que forma uma nova, eu atualizo sim, tá? Eu atualizo sim. Sempre que vai formando nova zona de briga, eu vou atualizando sim. Então, dentro da consolidação, eu marcaria novas regiões.
certo? Volume e interesse é top. É top, meu querido. Quando tem corpo liso do lado, você opera sem oco? Não, nunca opero sem oco. Pela ó, eu nunca opero sem oco, Vinícius. O que eu faço. Tá andando? Tá andando, tá andando. O que eu faço, Vinícius? Tipo assim, eu vejo que o preço ele pode andar mais. E aí entra o caminho do preço, Vinícius. Eu sei, aqui nesse exemplo aqui para vocês entenderem, família, aqui já é um pouco mais avançado, tá? Já é um conteúdo que eu ensino ali na mentoria para os alunos, que é a proteção, você até já tem um pouco dessa noção, que é uma região intermediária. Eu gosto até de usar a analogia dos sinais, família. Um corpo de vela é um sinal verde, o preço passa tranquilo. Uma zona de briga é um sinal vermelho, é uma região onde o preço tem dificuldade. Ou ele rompe ou ele não rompe, tá? E aqui a proteção de preço é um sinal amarelo. É aquela região onde o preço reduz a velocidade, mas tem alguns que desaceleram esperando o sinal vermelho e outros que aceleram para poder passar antes do sinal fechar. Então vai variar de pessoa para pessoa no sinal amarelo. Preço é a mesma coisa, entendeu? Então, mas nesse caso você pode ver aqui, ó, que aqui o preço ele já teria uma dificuldade. Então não teria por que eu entrar sem oco com o meu alvo lá em cima. Faz mais sentido eu entrar, pegar esse espaço, aí eu espero, o preço rompe, eu entro de novo e pego mais um espaço, entendeu? Eu prefiro operar assim. E olha lá, nessa hora aqui tinha aluno pulando da cadeira, família, tá? Literalmente tinha aluno pulando da cadeira nesse momento aqui porque achou que ia ser stop. Se um corpo atravessou, não vão se somar, Joilton, tá bom? O corpo invalida. Se um corpo passou na frente do pavio, invalida ali. Não vai se somar, não. Tá? Só pavio com pavio que vai se somar. Tá vendo? Ele chegou pertinho, pertinho, tá aqui brigando, até que ele conseguiu acumular a grana que ele precisava, e aí ele começou a fazer o quê? Começou a subir. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai mandando mais pergunta, família. Pode ir mandando mais pergunta aí. Você não marca. Não, já tinha respondido. A Oco, já respondi. Volume e interesse é top. É top, Eric. É marcha. Ó, tá vindo aos poucos e foi indo. Ó, 175, 250, US$ 300 ele pagou nessa operação. Pum, bolso, ó. US$ 300 aqui, ó. Eu ainda mostro. US$ 6,20 de taxa. Ele cobrou e US$ 293, ó. R$ 1.600 nessa subida. Vocês acabaram de ver, R$ 1.600 nessa subidinha, certo? Rapidinho, menos de 5 minutos, família. Acho que foi uns 3 minutos, mais ou menos. Certo? Beleza, obrigada. Tamo junto, Jack. Profeta, na zona de briga é mais efetivo várias proteções pequenas ou uma grandona? Quanto maior a proteção, mais forte a região, Márcio, tá? Quanto maior. Então, um pavio maiorzão, assim, uma proteção maior, a zona de briga fica mais efetiva do que aquela pequenininha. Mas, como eu falei, zona de briga é sinal vermelho. Então, às vezes é bem pequenininha, mas mesmo sendo pequena, ela já segura bem o preço, entendeu? Mesmo sendo pequena, ela segura bem o preço. Ó, outro exemplo aqui, família. Estão vendo minha tela? Ó? Essa operação aqui foi mais pesada. Inclusive, essa operação foi uma das mais pesadas da minha vida, tá? Sendo bem honesto com vocês, esse foi o dia, foi um dos dias, acho que tá no top 2, top 3 dias que eu mais faturei num único dia só, tá? Inclusive, eu demorei muito para postar isso daqui na internet, tá? Demorei muito para falar para os outros, exatamente, principalmente pela minha segurança e, na verdade, foi pela minha segurança, sendo bem honesto com vocês, porque eu fiquei em choque até no dia que eu fiz isso daqui, tá? Essa operação aqui, ó. Tava com 8 contratinhos. Opa. Ó, a operação que tava andando, ó, US$ 5.000 a favor. Ô, meu filho, para de ficar balançando a câmera aí. Ó, US$ 5.000, eu tava com 8 contratos. E aí aqui, ó, o que eu queria que vocês entendessem, ó. Olha a análise. Para vocês verem que o que eu expliquei para vocês aqui na aula gratuita, com o que eu expliquei para vocês na aula gratuita, zona de briga, interesse, volume, eu já fiz mais de US$ 9.000 numa única operação, tá? US$ 9.000, família. Na época deu mais de R$ 50.000 em uma operação. Então, tipo assim, não, isso daqui é SIP, Vinícius. É mercado americano, SIP. É mini SIP, tá? Para vocês verem, família, eu não tô falando da boca para fora, eu não tô aqui para tentar, tipo, não, é isso, é aquilo. Não.
Eu tô falando para vocês porque eu tenho resultado. Eu tô falando para vocês porque eu lucro, porque eu sou consistente. Eu dei muito murro em ponta de faca, eu bati muito a cabeça na parede. Eu chorei. Não tenho, eu tive vergonha, mas hoje eu não tenho. Eu chorei quando eu tava numa semana ruim, achando que isso não ia dar certo. Eu me decepcionei, eu fiquei triste, eu desisti do trade, sabe? Então, tipo assim, não é algo que eu tô falando da boca para fora, palavras bonitas. Eu tô falando com propriedade, porque eu vivi isso, eu vivi a parte ruim, eu fui perdedor, eu fui aquele trader que ficava no loss direto, tanto que teve uma época, família, que eu já operava pensando no loss, sem brincadeira. Tinha época que eu acordava de manhã e eu pensava, vamos ver em quanto tempo eu vou estopar hoje. Falando assim, eu até, mano, eu dou risada, mas na época era sério. Eu falava com mágoa na voz. Vamos ver em quanto tempo eu vou estopar hoje. Por quê? Porque eu estava com a mente destruída. Mas mesmo assim eu continuei, eu aprendi o correto, eu entendi onde eu estava errando, eu evoluí, eu busquei apoio, eu busquei mentores que sabiam mais do que eu, só na vibração negativa. Eu era tipo isso. E aí eu busquei mentores que sabiam mais do que eu, pessoas que já tinham resultado, eu entendi tudo isso, e aí eu comecei a mudar a minha jornada e, consequentemente, a minha vida. Olha essa análise aqui, por exemplo, família. Olha, análise simples que eu ensinei para vocês, ó. Mais interesse de compra do que interesse de venda, volume comprador, aqui está em H1, tá? Esse gráfico aqui, essa operação foi em H1. Interesse comprador, volume comprador, eu entrei de abertura. Eu entrei na abertura da vela. E perceba que a vela andou 0 pontos contra mim. Ela não andou contra. Por quê? Porque o preço tinha um interesse de compra e logo aqui acima ele tinha um imã. Ele tinha uma zona de briga. Resultado, o preço foi, ó, foi indo a favor, foi sentindo, pegando a briga ali, ó. Inclusive, ó, o meu take estava exatamente onde muitos estavam posicionando o stop deles. Lembra que eu falei que o big player vai buscar liquidez? Eu fiz essa análise com a mentalidade de um big player mesmo, entendendo, indo a favor do interesse do preço, indo a favor do volume que o mercado estava me entregando, que era um volume comprador, e com o meu alvo no ponto onde as pessoas estavam posicionando os stop deles, eu posicionei o meu take. Resultado disso, olha aqui. Opa, aqui. Ô, oh, caramba. Aqui. Certo. Resultado disso daqui, ó. Dá um zoom. É isso que eu queria, dá um zoom. Resultado aqui, ó. Lucro. 9.223 dólares, certo? 9.223 dólares. Eu paguei 422 dólares de taxa só, 422 dólares de taxa, e o meu lucro líquido foi 8.800 dólares. No dia, o dólar estava 6 conto na época, estava 6 e pouquinho, deu 50 e tantos, quase 60 mil reais deu na época, 50 e pouquinho mil, num única operação. Tá, foi em H1, ó, você pode ver o tempo da operação aqui, ó, 1 hora e 28 segundos, 1 hora e 28 minutos. Foi uma operação mais longa assim. Mas a lógica do operacional, mesmo sendo uma operação mais longa, a lógica foi a mesma que eu estou explicando para vocês aqui e que eu usei em M1. Certo? Tá dando para entender, família? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida que eu deixei passar. Sobre o ganho, em OB nós ganhamos geralmente 85% do valor, caso acerte a operação. Como funciona nesse mercado? Nesse mercado, Renato, você lucra conforme o movimento do preço, tá? Conforme o movimento. Então, se o preço, ó, no exemplo aqui do SIP, 1 ponto é 50 dólares, tá? Então, se o preço andou 1 ponto a favor, você lucra 50. Ele andou 2, você lucra 100 e assim vai, tá? Depois eu passo, eu vou ver até se eu faço um vídeo no YouTube, que tem muita gente que tem essa dúvida também, explicando um pouco melhor isso, como funcionam os contratos e os lucros no mercado futuro, tá? Mas basicamente aqui não existe payout. Não existe payout. Você escolhe quanto você quer ganhar e quanto você quer perder, Renato. Beleza? Você vai escolher, tipo, o máximo que eu quero o máximo que eu posso perder nessa operação é 10 reais. E eu quero buscar 20 reais. Então, se pagar, se você acertar a análise, você lucra 20 reais. Se você errar, você perde 10 reais, tá? Você faz do jeito que você quiser. Não tem um payout, não. Beleza? Foi no dólar cheio? Não, foi no mini SIP. Você tende a mudar os times somente nesse ativo? Você. Não, Brian, depende, sendo bem honesto.
faz um tempo que eu não faço isso, mas quando eu mudo, quando o mercado tá muito morto, tipo, eu vou para M5, o mercado tá meio parado, não tá esticando muito, aí, tipo, como tá no meu horário de operação, eu não quero sair de mão abanando, eu vou para H1 para ver se tem alguma oportunidade, entendeu? Nesse dia, no caso, eu consegui uma oportunidade, eu vi, e teve uma oportunidade boa em H1, aí eu operei. Mas tem dia que eu olho ali em H1 não tem nada, M5 não tem nada e não tem o que fazer, tá? Mas normalmente é só nesses casos. Quando em M5 não tá legal, tá muito morto, aí eu vou para um tempo gráfico maior. Que aí eu já vou com a mente que vai demorar mais, mas pelo menos eu tenho uma oportunidade mais definida ali. Certo? Que tipo de ordem você usa para entrar rápido na região certa e no momento certo nesse tipo de operação? Cara, eu penduro a ordem, tá? Eu mostro aqui no gráfico normal já. Eu penduro a ordem e aí eu vou lá e ativo. Vou mostrar aqui no Tradeovate. Às vezes, às vezes eu entro até a mercado, tá? Eu compro ou vendo a mercado às vezes, dependendo da velocidade ali. Mas é bem raro, tá? Último exemplo aqui, só para a gente encerrar aí pro sorteio. Aqui, ó. Cadê meu. Ó, eu vou narrando. Aqui eu tô mostrando algumas operações que eu fiz, mas eu vou narrando, ó. Mais interesse de compra do que interesse de venda, volume comprador. O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma compra, ó. Você pode ver, eu fiz uma compra aqui e aí me pegou desprevenido ainda que ele fechou, essa vela fechou, essa daqui já abriu pulando. Aí eu fechei junto com essa vela verde, só que acabou fechando para a próxima vela ainda. Mas basicamente eu fiz uma compra aqui, ó. Aí eu botei a ordem no bolso, certo? Depois, mais interesse de venda do que interesse de compra. Eu fiz uma venda aqui para pegar essa descida, tá? Fiz uma venda ali para pegar essa descida. Fiz outra operação aqui, certo? Aí aqui eu esperei, aqui novamente, ó. Eu fui esperando ali, aqui, mais interesse de compra do que interesse de venda, volume comprador. E o preço tinha caminho para vir buscar essa região. Acabou de formar um fundo, tinha caminho para buscar essa região. Eu fiz a compra aqui, ó. E eu nem peguei o movimento inteiro, peguei só um filé mignonzinho, só um pedacinho ali do movimento eu peguei, ó, tá? Fiz a compra aqui. Aí aqui, outra compra aqui, ó. Aqui já foi um scalp, tá? Mais interesse de compra do que de venda. Eu não comprei de abertura aqui, eu comprei mais abaixo. Eu comprei nessa região. Você pode ver que é onde está a linha. Comprei aqui, o preço ele bateu, deu uma retraçãozinha, eu botei no bolso. Mas aqui ele rasgou. Se eu tivesse entrado de abertura, teria sido um loss mesmo, tá? Mas eu entrei como um scalp aqui na situação. Beleza? Deixa eu ver. Outra operação aqui, tá? Ó, semelhante, ó. Mais interesse de compra do que interesse de venda, tá? E aí eu comprei aqui, o preço subiu, pagou minha operação. Depois ele desceu, mas eu já tinha colocado no bolso. Complementando a pergunta do Renato. Outro ponto, Renato, nós operamos aqui, nós operamos movimento do preço. Então, eu entro quando eu quiser, eu saio quando eu quiser, eu arrisco no loss quanto eu quiser e eu busco no gain quanto eu quiser. Então, eu não tenho um limite de tempo ou um payout definido igual em OB. Eu que escolho tudo que eu quero, tá? Então, você pode ver aqui que eu peguei, eu entrei comprado, meu alvo era aqui na abertura da vela anterior, eu entrei comprado, o preço subiu e pagou minha operação. Ele pagou a operação aqui, eu botei no bolso, depois ele derreteu, mas eu não estava mais na operação, eu já tinha colocado no bolso. Então, para mim, tanto faz, literalmente. Certo? Aí, outra operação ali, ó, ali na frente. Deixa eu ver se eu vou voltar ali. No próprio vídeo eu estou explicando, né? Só essa última operação aqui, calma aí. Aqui, ó. Só essa última operação para explicar. Última operação foi o quê, ó? Mais interesse de venda do que de compra. Nessa proteção zona, essa região travando o preço, eu fiz a vendinha aqui, ó. Peguei essa vendinha, certo? Vocês podem ver aqui, isso daqui deu acho que uns 50 minutos ou uma hora de gráfico deu. Uma hora de gráfico aqui o resultado, ó. Mais para frente eu vou mostrar aqui, ó. Ó, nesse dia aqui, ó, US$ 2.000, US$ 2.217,50. Eu paguei US$ 142 de taxa e eu tive um lucro líquido de US$ 2.074, ou seja, R$ 10.000 num dia, certo? Com uma hora aqui de operação, R$ 10.000. Vocês estão entendendo? Certo? Então, vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, família? O poder dessa análise que eu quero explicar e mostrar para vocês?
Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Se não, vamos fazer o nosso sorteio para encerrar a nossa aula de hoje. Esperando muito que tenha feito sentido para vocês. Certo? Ó, família, antes de irmos para o sorteio, aquele mesmo esquema, eu estou abrindo agora o nosso grupo, tá? Abriu agora o nosso grupo. Vou mandar ali, ó. Acabei de abrir o nosso grupo do WhatsApp. Eu peço que todos vocês que estão aqui presentes vão lá no grupo agora e deixem aquele feedbackzão sobre a aula de hoje. Coloca o que você mais curtiu, o que mais fez sentido para você, o que agregou na sua visão, certo? Vai lá e manda aquela chuva de feedback, família. Quem mandar o melhor feedback vai estar ganhando uma coisa legal aí. Então, manda aquele feedbackzão para eu entender como foi a aula de hoje para vocês. Beleza? Tem que esperar chegar na zona de briga ou se aparecer volume e interesse no meio, pode abrir a operação? Pode abrir, Márcio. Se você vê que ele tem uma zona de briga para ir buscar, ele tem volume e interesse, você pode fazer sua operação, abrir sua operação para o preço e buscar a zona de briga naquele caso. Beleza? Então pode sim. É isso aí, família. Enquanto vocês vão mandando um feedbackzão top lá no grupo, mandem o nome de vocês, quem quiser participar do sorteio agora. Manda o seu nome aí. De preferência, um nome e um sobrenome, tá? Vai que tem gente com nome parecido. Então, mandem aí. Quem quiser participar do sorteio, manda nome e sobrenome. Pode ser um sobrenome só. Manda aí no chat, beleza? Que eu vou sortear uma conta da Apex para vocês. Não, o nome pode mandar aqui. O nome manda aqui no chat, família. Tá? Que eu tô vendo aqui no chat. Manda o nome aqui no chat. O feedback vocês mandam lá no grupo do WhatsApp. Pode ser no grupo do Telegram também, se você tiver no grupo do Telegram, tá? Mas o nome é lá no grupo. Tá não, tá trancado não. Tá trancado não, acabei de abrir, Brian. O pessoal tá mandando, inclusive, lá já. Ó. Domingos, o Euteir, estão mandando lá. O grupo do WhatsApp tá aberto, acabei de abrir. Enquanto isso, vamos deixar o gráfico andando aqui, ó. Tá bem mortinho, mas dá pra gente ir vendo as análises aqui. Ai, ai. Mais uma aula top daquele jeito, família. Sendo bem honesto com vocês, tá? Isso que eu passei hoje para vocês é algo que tem gente cobrando aí, tipo, 20 mil para poder ensinar, 10 mil para poder ensinar. O que eu passei hoje para vocês é coisa que dificilmente você vai achar no YouTube, tá? Por quê? Porque é algo que realmente funciona. É algo que realmente mexe com o comportamento do preço, algo que realmente funciona. Então, normalmente, tem muita gente que descobre e fica com aquele pensamento de tipo, eu não posso falar para ninguém, porque se eu falar para mais pessoas, vai todo mundo começar a operar e vai parar de funcionar. Sendo que não é verdade, tá? Sempre vai ter gente que, mesmo sabendo o certo, vai fazer o errado. Mesmo que todo mundo faça o certo, ainda tem mercado para todo mundo. Como eu falei, família, aqui no mercado americano, nós temos uma volatilidade ali, um volume financeiro na casa dos trilhões de dólares a cada 24 horas. Então, se cada um aqui pegar 0,0001%, mesmo assim todo mundo fica milionário e ainda sobra dinheiro e mercado para todo mundo. Então não tem essa não, tá? Conhecimento é para ser compartilhado, não é para ser guardado a sete chaves. O meu conhecimento eu não posso passar. Por isso que eu sempre dou aula top assim para vocês mesmo gratuitamente, certo? E se fez sentido para vocês, família, se a aula de hoje e a aula de ontem fez sentido para vocês, se expandiu a visão de vocês, imagina na mentoria, família, certo? Nós teremos a nossa mentoria VVR. Ela vai começar semana que vem a nossa mentoria VVR. Então imagina na mentoria o tanto de ouro, tanto de conteúdo que eu vou poder ensinar. Porque aqui eu fico limitado pelo tempo, né? Eu não posso ficar 5 horas dando aula para vocês, né? Então normalmente eu tenho um limite de 6 horas, 2 horas por dia de aula. Na mentoria, nós temos ali 3 meses juntos para poder estar ensinando tudo isso para vocês, tá? São 3 meses de aula prática, algumas semanas de aula teórica e 3 semanas de aula prática, certo?
Amanhã você vai esclarecer região de proteção? Acho que provavelmente não, Jaque. Mas região de proteção, basicamente, como eu expliquei para vocês, são as zonas de brigas e também os pavis, que não fazem parte do gráfico atual, tá? Mas provavelmente não, porque a aula de amanhã eu vou explicar mais sobre gerenciamento, certo? Eu vou explicar mais, vou dar mais exemplos práticos, misturando interesse e volume com a zona de briga, e vou explicar um gerenciamento legal para vocês estarem usando, tá? Amanhã. O pior são os que cobram esse valor e nem sabem o que estão ensinando. Exatamente, Vinícius. Pior que tem gente que é assim mesmo. Ó, família, se alguém quiser colocar o nome ainda, pode mandar, tá? Eu vou ler todos os nomes que foram mandados até agora. Brian, Renato, Bruno, Joilton, Vinícius, Júlio, Rodrigo, Kátia, João, Domingos, Nelly, Lucas e Euteir, certo? São os nomes que estão aqui. Se alguém quiser mandar ainda, de linha, tá certo? Isso é contagem. Se alguém quiser mandar ainda, pode mandar, senão eu vou rodar o sorteio, certo? Então tá um minutinho enquanto eu bebo água aí e eu rodo o sorteio. Então vamos lá, simbora. Vou botar em tela cheia. Então, boa sorte a todos que botaram seu nome, boa sorte a todos, certo? Que vença o mais sortudo ou a mais sortuda e simbora. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. E o vencedor ou vencedora é Renato Góes. Renato, tá na live aí, tá ao vivo? Renatão? Renato, tá ao vivo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Opa, tá ao vivo. Renato Góes, você foi o vencedor. Parabéns, Renato. Parabéns, parabéns aí por ser o mais sortudo do dia e por vencer o sorteio aí. Eu vou te dar uma conta teste gratuita na Apex, certo? Gratuitamente, você só tem que entrar lá e operar, certo? Vai ter que entrar e operar. Parabéns, Renatão, parabéns. Oxe. Ah, tá. Minha câmera bugou. Boa. Parabéns, Renatão, certo? Parabéns aí por ganhar o sorteio. Me chama no PV, certo? Obrigado, chegou minha vez. Maravilha, Renato. Me chama lá no PV, beleza? Que eu vou te dar as informações que você precisa e vou te dar acesso aí à conta teste, certo? A Apex tem limite de dias para ser aprovado? Não, Rodrigo. A Apex ela não tem limite, porém a conta teste da Apex ela funciona como uma assinatura, igual Netflix. Então você vai pagar, aí você vai ter ali 30 dias. Passou esses 30 dias, eles vão renovar, eles vão cobrar mais uma mensalidade ali da sua conta teste, certo? Então, tem esses 30 dias, mas não é um limite. Por exemplo, deu dia 29, profeta, e falta US$ 300 para eu aprovar, por exemplo. Quando der o dia 30, eles não vão zerar sua conta, eles vão cobrar ali mais uma mensalidade, mas sua conta vai se manter ali do jeitinho que tá? Então, na prática, você é cobrado mensalmente caso você demore mais de um mês para aprovar, porém você não tem um limite de dias para ser aprovado. Você pode demorar 3 meses, pode demorar um mês, pode demorar uma semana, aí vai depender do mercado e da sua performance, beleza? E é isso, família. Essa foi nossa aula de hoje, nossa segunda aula da imersão BBR. Espero muito que tenha feito sentido para vocês. Eu peço de coração encarecido que vocês deixem um feedbackzão lá no grupo do WhatsApp ou no grupo do Telegram, onde você estiver. Marca também, família, se você tiver Instagram, tira uma foto aí, me marca lá no Instagram que eu vou remarcar. Todo mundo que postar um story, me marcar lá, @Profeta das Velas, beleza? Pode tirar a foto aí da live e me marcar lá. Vou repostar todo mundo que me marcar, beleza? Deixa aquele feedbackzão maroto. Qualquer dúvida, ficou alguma dúvida no caminho? Anota essa dúvida e amanhã me traga na aula, que um pouco antes da aula começar, eu sempre abro ali uns 10 minutinhos
Eu abro a live e fico uns 10 minutinhos só conversando, respondendo dúvidas, então você pode me trazer que eu soluciono essa dúvida, caso tenha ficado alguma. E lembre-se que amanhã nós teremos a nossa última aula da imersão VVR, certo? Onde eu vou fechar tudo, eu vou mostrar como você pegar tudo isso da parte operacional que eu expliquei, botar em prática junto com um gerenciamento que vai ser impossível você quebrar, certo? Impossível, você vai ter que se esforçar para quebrar se você seguir o gerenciamento que eu vou ensinar para vocês amanhã. Beleza? Tamo juntão, família. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Excelente noite, excelente descanso e lembre-se, cuidem da saúde de vocês e da sua família, porque não adianta você ter rios de dinheiro, mas não ter saúde para desfrutar dele e nem tem quem você ama ao seu lado. Beleza? Tamo juntão e marcha! Tchau, tchau, família. Um abraço. Valeu!